Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 12º capítulo do nosso videolivro de matemática do segundo ano do ensino médio. Toda esta obra foi criada e construída dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Espero que os senhores gostem, que os senhores aprendam muito com nossos videolivros. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal e quando os senhores se inscreverem, por favor, clique no sininho para os senhores receberem notificações de todas as aulas que nós postarmos. Também dê aquele like bacana, porque ele ajuda muito e tenham bons estudos. Hoje a gente vai começar a falar nesse 12º capítulo sobre corpos redondos. Agora, neste capítulo, estudaremos sólidos que possuem superfícies curvas, chamados corpos redondos. São eles o cilindro, o cone e a esfera. Estudar corpos redondos e conhecer suas características e propriedades permite-nos representar uma grande quantidade de elementos da vida contínua, né? Praticamente, visto tudo que acontece na nossa vida, a gente usa sempre um cilindro, um cone, uma esfera. Vocês já viram muito aí cone aí em estradas representando sinais de trânsitos, cilindro onde a gente coloca café, onde a gente coloca leite, onde a gente usa basicamente uma grande quantidade de elementos nessa vida mesmo, né? A bola de futebol, as coisas redondas, o cone, o cilindro, são coisas do cotidiano. Então a gente vai inicialmente começar pelo cilindro, depois a gente vai para o cone, depois para a esfera. Vamos considerar um plano alfa e um plano beta distintos e paralelos, em um segmento de reta MN, como M pertencente a alfa e N pertencente a beta. Dado um cilindro C de centro O e raio R contido em alfa, chamamos cilindro circular ou simplesmente cilindro a reunião de todos os segmentos de retas paralelos congruentes ao segmento MN, que une um ponto do círculo C ao ponto de beta. No caso, no segmento MN ser perpendicular a alfa, o cilindro é reto. Está ali muito bem claro no desenho, né? Alfa e beta, se for perpendicular, o cilindro é reto. Se não for, o cilindro é oblíquo, ele é inclinado. Intuitivamente, vamos imaginar um cilindro, um conjunto de pontos gerados por uma translação de um círculo. Como assim, professor? Vou mostrar para os senhores. Se vocês pegarem, né, a superfície de um cilindro formado por duas partes planas, que são as bases de uma parte não plana, arredondada, que é a superfície lateral. A altura do cilindro é a distância entre os planos das bases. Imagina lá que a superfície lateral, um quadrado, todo cilindro é um retângulo, um quadrado ali. Certo? Se ele for reto, é um quadrado. Geralmente, a maioria deles não são retos. Né? O cilindro reto ele é um quadrado, que é o caso do primeiro exemplo. Mas se você abrir o cilindro, você vai ver que tem aquela chapa quadrada, que quando você arredonda ela em cima de uma base circular qualquer, ele vai ficar redondinho. Pegue um papel, faça a experiência para os senhores verem, que vocês vão ver. Como é que isso acontece? A rotação que a gente faz. Uma reta passa pelo centro de base de um cilindro, é chamada eixo do cilindro. Os segmentos paralelos ao eixo, cujas extremidades são pontos da circunferência das bases, são chamadas geratrizes do cilindro. Olha pelo desenho, vocês vão identificar isso. O eixo é aquilo que vai no centro. A geratriz é aquilo que vai na extremidade da parte reta. O cilindro reto também pode ser obtido ao girar a região retangular em torno de uma reta que contém um de seus lados. Por isso, o cilindro circular pode ser chamado também de cilindro de revolução, uma vez que o cilindro é sólido obtido quando uma região retangular faz um giro completo em torno do eixo determinado pelos seus lados, conforme mostra o desenho aí, está muito fácil dos senhores identificar, tá certo? É só pegar aquela chapa, se você der rodar aquela parte redonda,
vai gerar aquele cilindro ali. Na nossa aula de sólido de revolução, eu expliquei muito bem isso, mas nesse vídeo livro a gente vai explicar novamente. Vejamos agora as seções de um cilindro, seção transversal, por exemplo. É a interseção do cilindro com um plano paralelo às suas bases. A seção transversal do cilindro é congruente às bases. Ela é igualzinha à base. Se você fizer um plano alfa ali, onde há a interseção do plano alfa com o cilindro, é onde há a secção transversal, ok? Vejamos agora uma outra situação. A seção meridiana é a interseção do cilindro com um plano que contém o seu eixo. A seção meridiana de um cilindro reto é um retângulo. Você vai pegar um retângulo, partir no meio do cilindro como se tivesse uma interseção num plano perpendicular, e aí o eixo está aí, e a seção meridiana é o contrário da outra que nós vimos, que era a seção que nós vai transversal. Agora eu estou fazendo a meridiana. Observando a seção meridiana for um quadrado, dizemos que o cilindro é equilátero. No caso está aí a altura e o raio. Vocês estão vendo? A altura é igual ao diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio. É um cilindro equilátero, ok? Vejamos agora uma coisa, o seguinte. Vamos ver como é que a gente calcula a área desse negócio. É muito simples, senhores. É pelo desenho da face. Nós temos 2 circunferências e um retângulo. Não é isso? Então, nós temos a área lateral. A área lateral, vocês podem ver, a área lateral é 2π vezes raio, que é aquela distância que tem ali, multiplicado pela altura. É a área do retângulo, né? Porque aquela parte que nós temos é 2π vezes r. A gente sabe disso, que o comprimento de uma circunferência é isso, né? Isso é a área lateral, 2π r vezes h. E a área da base? A área da base é 2 vezes, tem 2 áreas, πr ao quadrado, que é a área da circunferência, né? Πr ao quadrado. Já estudamos isso em slides anteriores, em capítulos anteriores de videolivros. Então, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, né? 2πr ao quadrado mais 2πr ao quadrado. Colocando 2 evidências, 2π que multiplica r mais h, né? 2πr que multiplica h mais r, é a área total. Mas aí é só vocês lembrarem, a área total sempre é a área lateral somada com 2 vezes a área da base, porque a menos que o examinador não vá te pedir o volume de um cilindro ou a área de um cilindro que não tem a tampa em cima, aí você vai calcular uma vez só, mas se ele for completo, a gente calcula as 2 vezes, tá? Vamos fazer exemplo de exercício agora, que a gente aprende fazendo exercício, né? Quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a lata de óleo indicada abaixo? Olha a lata de óleo que a gente compra lá no supermercado para levar para casa, né? A gente já viu que o diâmetro dela é 8 centímetros, então o raio é 4, o raio é metade do diâmetro. A altura é 19. A área lateral é 2π que multiplica R vezes H. Então, é 2π que multiplica 4 vezes 19, dá 152π. A área da base é 2πr ao quadrado. 2π vezes 4 ao quadrado, que é igual a 32, né? Porque são 2 áreas que a gente tem. Nós temos o fundo e a tampa lá em cima. Porque 2 vezes a área da base, né? Correto? Então, nós temos 152 mais 32, que é igual a 184 π centímetros quadrados. Que a área de uma base só é πr ao quadrado. Como são 2, é 2πr ao quadrado, ok? Vejamos agora e vamos fazer mais um bacana. Qual deve ser o comprimento de um tubo de forma cilíndrica se a superfície total pode ser coberta com 8,32 centímetros quadrados de plástico e o diâmetro de cada base tem 8 milímetros? O diâmetro da base, 8 milímetros, a gente vai passar para centímetro, porque a superfície foi coberta em centímetros quadrados, né? Então a gente transforma, basta dividir por, se é 8 milímetros, se você divide por 10, é 0,8 centímetros. Logo,
o raio é 0,4 centímetros, porque ele falou que o diâmetro que é 0,8. Então é a metade, né? Ah, 2 vezes a área da base é 2πr ao quadrado, é 2 vezes que multiplica vezes 0,4 ao quadrado, 0,32π. A área lateral é 2πr vezes a altura, né? É 2 que multiplica π vezes 0,4 vezes x, que é o que nós estamos procurando, que é a altura, né? Então, nós vamos procurar, e que isso vai dar 0,8, foi o que ele falou, que ele gastou 0,8 para cobrir aquela superfície. Então, a área total é 2 vezes a área base, mais a área lateral é 0,32π, que é o que nós encontramos, mais 0,8πx, que é igual a 8,32π. Se a gente colocar o π em evidência, somar os π, vai somar π corta com π. 8 dividido por 0,8 dá exatamente 10 centímetros, que bacana. Conseguimos achar a área usando as formas que nós já sabemos. Senhores, por favor, repitam esse exercício, repitam, até os senhores ficarem craques nisso aí. A base de um cilindro reto tem 4 centímetros de diâmetro. A altura do cilindro mede também 4 centímetros. É um cilindro quadrado, né? Que legal, hein? Determine a área da base, a área lateral e a área total. A área da base é 2πr ao quadrado. Né? Que é tem área base embaixo e embaixo em cima. Então, 2π vezes 4 é 8π centímetros quadrados. A área lateral, 2π vezes r. 2π que multiplica 2 vezes 4. Né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. A área total é a área lateral mais a área da base, que é o 16 que nós encontramos agora, somado com 8π, é igual a 24π. Parabéns para você. Uma lata de refrigerante tem forma cilíndrica com 8 centímetros de diâmetro nas bases, 15 centímetros de altura. Quantos centímetros quadrados de material são necessários aproximadamente para fabricar essa área? Então a gente vai calcular a área total, é a área lateral mais 2 vezes a área da base, que é igual a 2πr ao quadrado, mais 2πr vezes a altura e 2π vezes r ao quadrado. Então, se a gente colocar em evidência ali, 2πr que multiplica r mais h. Então, é só substituir, né? Vai dar 2π, que multiplica 4, que multiplica 15 mais 4, que é igual a 152 centímetros quadrados. Você pode decorar essa fórmula, não, se você conseguir memorizar, é melhor, que é mais rápido fazer o exercício. Se não, só celebrar que a área lateral mais a área da base. Aquilo foi só uma demonstração de uma simplificação para a gente ter mais uma forma para decorar. Mas vai decorando aí, fica tranquilo. Sabe-se que a área lateral de um cilindro é 20 π centímetros quadrados. Se o raio da base é 5 centímetros, calcula a medida da altura, H, né? E a área total do cilindro. Então, a área lateral é 2π vezes R, que é igual a 2π vezes 5H, que é igual a 20π. H é 20π sobre 10π, que 5 vezes 2, 10 é igual a 20π, né? Vai dar 2 centímetros de altura. Então, a área total, nós vemos lá naquela simplificação que nós fizemos, se não fizer, só você calcular a área lateral mais a área da base, 2 vezes a área da base. Então, 2π, R que multiplica R mais H igual a 2π, que multiplica 5 e 2 mais 5, que é igual a 10π vezes 7, 70 centímetros quadrados. Foi uma forma mais rápida de resolver. Mas se você tiver problema, você pega a área lateral com a área da base, soma, você vai chegar no mesmo resultado. Duas latas têm forma cilíndrica. A lata mais alta tem o dobro da altura da outra, mas seu diâmetro é a metade do diâmetro da lata mais baixa. Qual das duas latas utilizou menos material? Então vamos fazer assim, vamos calcular a total das duas, né? A lata mais baixa, a área total é 2π, que multiplica 2R, que multiplica H mais 2R. Certo? Que aí nós já vimos que ela, a lata mais baixa, né? A mais alta não tem o dobro da altura. Então, a lata da coisa tem a altura H, a outra vai ser 2H. Tem que prestar atenção nisso, né? Então, nós chegamos à conclusão que 4πRH mais 8πR ao quadrado. É a área total da lata mais baixa. Vamos fazer da lata mais alta? A lata mais alta é 2πR, que multiplica 2π mais R, que é igual a 2, fazendo as continhas, dá 4πRH mais 2πR.
Olha, você utilizou o mesmo material na lata mais alta, porque você pode ver que ele deu menos, olha lá. Um deu 4πRH mais 8π, 8πr2, a outra deu 4πRH mais 2πr ao quadrado. Então é só analisar dentro dessa forma, se tivesse os valores, ficaria até mais nítido a conta. Coloca um valor para a altura aí, vocês vão ver que vai dar tudo certo. E para o diâmetro também, né? Mas ficou bem entendido isto. Agora a gente vai estudar o volume do cilindro. Volume do cilindro. Dado um cilindro com base contida em um plano alfa, vamos considerar um paralelepípedo retângulo também como base contida em alfa, que tem a área da base igual à área da base do cilindro e a altura igual à do cilindro. Cada plano beta paralelo a alfa, que secciona um dos sólidos, também secciona o outro. E as seções determinadas por beta em cada um deles têm a mesma área de suas bases. Com a área B interseção C igual a AB e a área B interseção P igual a AB', temos que a área B interseção C é igual à área B interseção P. Diante disso, pelo princípio de Cavalieri, concluímos que o volume do cilindro do paralelepípedo retângulo é igualzinho nos dois. Como o volume do paralelepípedo retângulo é obtido fazendo a área da base vezes a altura, o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura, sendo que a base do cilindro com o círculo do raio R e a área de πr ao quadrado. Temos volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Ok, senhores? Não esqueçam disso, né? Nós calculamos 2πr ao quadrado na área, porque eu já usava a parte baixa de cima. Agora a gente vai calcular com πr ao quadrado, porque a gente vai calcular o volume, quanto de material que cabe dentro daquele cilindro, tá? Então vejamos o exercício que a gente vai entender isso aí, ó. Qual é a capacidade de uma lata de molho de tomate, que tem a forma cilíndrica com 8 centímetros de diâmetro e 11 centímetros de altura? Use π igual a 3 para ficar mais fácil as nossas continhas, tá legal? Tá, vocês vão repetir esse exercício, tá bom, senhores? Por favor, estou resolvendo para os senhores terem um entendimento, mas depois vocês têm que copiar no caderno, tentar resolver sem ver. Se tiver dúvida, volta no vídeo. A hora que vocês conseguirem resolver sem voltar no vídeo, é porque vocês estão ficando craque. Continuemos, então. Se o diâmetro é de 8 centímetros, então o raio é 4, né? A altura é 11, volume é πr ao quadrado vezes h, só substituir π vezes 4 ao quadrado vezes 11, 176π, considerando π igual a 3, e sabendo que um decímetro cúbico é igual a 1 litro, e 1 centímetro cúbico também é igual a 1 ml, temos que 176 vezes 3 é igual a 528 ml. Ok, senhores? Vamos ver aqui para os senhores verem, é que aqui nós calculamos 176π. Nós calculamos π vezes por 3, né? Para a gente ter um valor mais exato. Mas se fizesse com 3,14, não sei das quantas, e teria um valor de vírgula mais alguma coisa, tá bom? Vejamos agora um segundo exemplo. A figura mostra um cilindro inscrito em um cubo. O volume do cilindro é 64 π centímetros cúbicos. Calcule o volume do cubo. Olha, tá lá, tem um volume escrito. Então, mostrando aqui o cilindro escrito no cubo, né? Tá ali o cubo, o cilindro lá dentro dele, né? Então, nós sabemos que o lado do quadrado, você pode ver que a circunferência que define o cilindro, ele pega das duas extremidades do quadrado. Então, nós podemos ver que o lado do quadrado é igual a 2 vezes o R. E que o lado do quadrado também é igual à altura. Feito isso, já sabemos que a altura, quanto vale a altura e quanto que vale a coisa. O R não é metade do A, a altura é igual a A. Então, nós sabemos que o volume do cilindro é 64. Então, o volume não é πr2 ao quadrado, o volume é 64, que multiplica π. Não é isso? πr ao quadrado vezes 2r é igual a 2r ao cubo,
que é igual a 64. R ao cubo é igual a 32. Porque o que aconteceu? Π, nós podemos cortar, né? Se 64π é igual a πr ao quadrado, que é o volume não é πr ao quadrado, vezes a altura, que é 2 vezes o raio. A altura é 2 vezes o raio, olha lá. Deu para vocês verem isso aí? Foi identificado lá. A igual a 2R, que é igual a altura. Então, o volume não é πr ao quadrado? Não vale 64 que ele falou? Então, 64 é igual a πr ao quadrado vezes a altura, que é quanto? 2R. Aí o π eu posso cortar com π e descobrir que 2 vezes r ao quadrado vezes 2r é r ao cubo, não é? R ao cubo e 2 está multiplicando, foi para lá dividindo. Ficou 32, r ao cubo é igual a 32. R é igual a 2 raiz quarta cúbica de 4. Simples assim, como a aresta do cubo é igual ao diâmetro do cilindro, temos A não é igual a 2R é igual a H, então o volume é igual a A ao cubo, que é igual a 4 raiz quarta cubo de 3 elevado à terceira. Fazendo as continhas, quanto que dá a raiz quarta de raiz cúbica de 4 elevado à terceira? 4 vezes 4, 16, simplificou ali, 16 vezes 4, 256 centímetros cúbicos. Então foi só uma questão que exigiu um pouco mais de raciocínio, de entendimento, de vocês entenderem que A é igual a 2R, que é igual a H. Tá certo? Porque está escrito ali. E aí é só fazer as contas daquilo que a gente já conhece. Vamos ver uma perguntinha bacana aqui. Ó. Um artesão tem 2 diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartões e de papel retangulares, de 20 centímetros por 10 centímetros. Unindo os dois lados opostos do cartão de duas maneiras artesãs, forma cilindros e, em seguida, os preenche com parafina. Supondo que, se o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume da parafina, empregado o custo da vela para o tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2. Será? Então, que a gente vai ver o quê? Qual que é a proporção? Nós vamos calcular o volume empregado em relação à vela 1 em relação à vela 2. Vamos pegar um 1 e dividir pelo 2, que pediu a relação entre 1 e 2. Então, você pega o primeiro e divide pelo segundo. É assim que nós aprendemos, né? Então, vamos começar a fazer esse exercício por etapas. A gente, então, vai agora no tipo 1, a altura é H. É igual a 10 centímetros de comprimento. Da circunferência da base, está até aqui os dados, 20 centímetros. Como o comprimento de uma circunferência é dado por 2π, temos 2πr igual a 20. Fazendo as continhas, né? Porque é o comprimento. Lembra que o comprimento do retângulo aqui tem 2πr. E falou que vale 20. Então, R é igual a 10 sobre π. O volume do cilindro é dado por πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do tipo 1 é π, que multiplica r ao quadrado, que é 10 sobre π ao quadrado, vezes 10, que é a altura. Então, o volume 1 é π vezes 100 sobre π ao quadrado, vezes 10. Vai dar 1000 sobre π. Muito bem. Já sabemos quanto que é o volume 1. Foi simples de achar, os dados estavam todos aí. Agora a gente vai partir e calcular o volume do recipiente 2. Então, nós sabemos que 2πr é igual a 10, né? Então, R é igual a 5 sobre π. Então, 2πr dividiu 2, 10 por 5 e dividiu por π, né? Então, simplificando, ficou 5 sobre π. Volume é πr ao quadrado vezes a altura. Então, volume 2 é π, que multiplica 25 sobre π ao quadrado, certo? Que nós pegamos aqui no R ao quadrado, 25, né? πr, R não é 5 sobre π, então, levando ao quadrado, 25 sobre π ao quadrado, vezes 20. Então, fazendo as multiplicações, certo? Nós vamos ter 500π, certo? Porque 25 vezes 20 dá 500. A relação entre os volumes e entre as suas, a gente vai fazer relação V1 relacionado por V2. 1000π dividido por 500π. Π corta com π.
1.000 dividido por 500 dá 2. Então, nós sabemos ser 2, o custo da vela 1 é o dobro do custo da vela 2. Muito bem, a relação é essa, a relação entre V1 e V2, que é 2. Então, o custo da vela 1 é o dobro da vela 2. Muito bem entendido. Vejamos agora um quarto exercício e vamos continuar a ser feliz. O reservatório de tinta de uma caneta esferográfica tem forma cilíndrica. Você já viu que a carga da canetinha, né? O seu diâmetro é de 2 milímetros e seu comprimento 12 centímetros. Quantos ml de tinta pode ser acondicionado nesse reservatório? Olha, muito bem, se o diâmetro é 2 milímetros, o raio é 0,1 centímetro, né? Correto? Se você pegar, vamos transformar o 2 em milímetro para centímetro, porque a altura está em centímetro, tá bom? Tá 2, eu vou dividir por 10 para transformar para centímetro. Centímetro, milímetro. É uma casa só. Dividindo dá 0,2. Como esse é diâmetro, o raio é metade, 0,1. Então, volume é π que multiplica R ao quadrado, que é 0,1 ao quadrado, vezes 12. Fazendo as continhas, é 0,12 π centímetros cúbicos. O cano do cilindro de plástico na figura abaixo, que está do lado, tem 70 centímetros de comprimento. O raio externo tem 10 centímetros. O raio interno, 6 centímetros. Qual é o volume de plástico usado para fazer o cano? Olha, eu tenho que calcular o volume dele todo, depois diminuir da parte interna. Certo? É assim que eu vou fazer. O volume é π que multiplica 10 ao quadrado vezes 70. Menos o π que multiplica 6 ao quadrado vezes 70. Fazendo as continhas, 4.480 π centímetros cúbicos. Uma peça de madeira tem as dimensões de fórmulas da figura abaixo. Qual é o volume de madeira empregado para fabricar essa peça? Então, nós temos a peça aí, tem 20 centímetros de diâmetro, 6 de altura e tem um buraco no meio com 10 centímetros de diâmetro. É a mesma coisa, vai calcular o volume total e extrair o volume do buraco. Então, é π vezes 10 ao quadrado vezes 6, menos π, 5 ao quadrado vezes 6, que é 5 porque é metade de 10, e 10 porque é metade de 20. A altura dos dois é 6, deu 600 π menos 150, então deu aproximadamente 450 π centímetros cúbicos. Então, senhores, tome muito cuidado com esses detalhes, observar bem, somar e subtrair quando for a coisa. Veja um exercício interessante. Uma ponte de concreto tem forma da figura a seguir. Suas dimensões são assinaladas na figura. Qual é o volume de concreto para se construir a ponte? Use π igual a 3. Olha, gente, presta bem atenção. Nós temos ali ó, vamos dizer aqui, um prisma, né? Um paralelepípedo, né? E a gente tem que diminuir. Um cilindro está ali, mas só que é só metade do cilindro, né? Que tem o diâmetro de 8 metros. Então, o raio dele é 4. Então, a gente vai calcular a área do paralelepípedo, que é largura vezes altura vezes comprimento, 8 vezes 5 vezes 30, e subtrair meio, que multiplica πr ao quadrado, que o r é 4 porque o diâmetro é 8, certo? Vezes a largura dele também, que é 8, correto? Então, ficou 1.200, que deu a primeira conta, e cortou 2 com 8, ficou 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 π. Então, deu 1.200 menos 64 π. Essa é a resposta, né? Se a gente vai usar o π igual a 3, é 1.200 menos 192, que dá 1.008 metros cúbicos. Bacana esse exercício, hein? Ele é assustador, que parece que é complicado, mas ele é facinho. O cilindro tem reto porque ele é quadrado, né? Tem o raio A4, então a altura é 4 também. Determina o seu volume. πr ao quadrado vezes a altura, né? π vezes 4 vezes 16, vezes a altura, que é 8. Se o raio é 4, a altura é 2 vezes o raio, né? Que o raio é metade da altura. Então é 128 π centímetros cúbicos. Toma cuidado, vocês têm que escrever no desenho. O raio 1 é igual a 4. Então, para chegar do outro lado ali, que é o lado A, vai ter 2 vezes o 4, que é 8, né? Então, é a altura.
Ao outro exercício, determine o volume de um cilindro inscrito em um cubo de aresta 20. Se a aresta é 20, a gente já fez um exercício anterior e viu isso. Então, lá dentro, ali, ó, o raio é 10. Então, o volume é isso aí. A altura é 20. Então, é só jogar na fórmula, mamão com açúcar. Volume é πr ao quadrado vezes h, é π vezes 10 ao quadrado vezes 20, 2.000 pi centímetros cúbico. Nós já fizemos um exercício parecido com esse e vamos definir isso aí, ó. O suco de frutas é vendido em dois tipos de latas cilíndricas. Uma delas, a figura tem o raio da base igual a x e a altura y. E a outra tem o raio da base igual a x sobre 2 e 2y. A primeira delas é vendida por R$ 16 e a segunda por 10. Qual das duas latas é mais vantajoso comprar? Então aí agora, gente, olha, nós fizemos ter parecido com isso. Daquela vez nós colocamos só valores, né? Agora a gente falou x e y. A outra é x sobre 2 e 2y. Então é a metade do diâmetro, do raio, e o outro é o dobro da altura. Vejamos então, vamos calcular primeiro quanto que de suco cabe nessa figura 1, né? Então a figura 1 é π que multiplica x ao quadrado, que é o r, vezes a altura y, que é igual a x ao quadrado, y vezes π. O da segunda está calculado do lado. Já é o contrário. É igual a x ao quadrado sobre, que é 2 elevado ao quadrado, 4. Vezes dobro do y, que é 2y. Então, deu x ao quadrado, simplificando ali, fazendo as continhas, x ao quadrado, yπ sobre 2. Muito bem. Olha só o que acontece. Nós temos no primeiro x2yπ. O outro é x2yπ dividido por 2. É óbvio, né, que o volume da primeira lata é o dobro do volume da segunda, enquanto que o seu preço é menor que o dobro do preço da segunda. Logo, é mais vantajoso comprar a primeira lata. Aí deu para. Mas estava lógico isso, né? Não precisava nem perder muito tempo. Um reservatório cilíndrico de altura de 10 metros de diâmetro e 4 metros está inicialmente vazio no instante t igual a 0. Para restabelecer a água, a taxa constante de 15 sobre π litros por minuto. Π sobre 15. Para receber essa água, para encher o reservatório, né? Uma taxa constante. Vai cair na água lá, π sobre 15 litros por minuto. Determina a função que relaciona o volume π de água em vista do reservatório com o tempo t em horas. Determina a função relacionada pela altura, h, em metros de água no reservatório, o tempo t em horas. E determina também o tempo total de horas necessário para encher o reservatório. Então, nós vamos resolver essas três questões, a, B e a C, né? Então, a função que relaciona o volume. Volume, nós sabemos que π sobre L, 15 minutos, é igual a 1 minuto, né? Correto? Se em 60 minutos, vamos transformar para hora, né? 60 minutos é igual a 1 hora. Então, x é igual a 60 π sobre 15, que vai dar 4 π litros. Então, transformamos para exatamente o que nós precisávamos, certo? Por que nós precisamos transformar isso? Veja aqui no exercício, no enunciado do exercício, que ele falava de diâmetro, o tempo é igual a 0. Determina o valor em horas. Mas aqui não estava em minuto. A letra A pediu para determinar o tempo em horas. Então, a gente vai transformar para horas exatamente a quantidade que cai por hora. É 4 π litros por hora. O volume de 4 π litros por hora, pronto, acabou. Está achado que nós precisamos. O volume é 4 que vai cair lá. Aí é a equação que determina a quantidade de material que vai cair lá dentro. Foi só transformar. Se ele falou que cai π 15 litros por minuto, pediu para transformar por hora e nós fizemos uma regrinha de 3 simples. A letra B, ele está nos perguntando o seguinte: determina a função que relaciona a altura em metros de água do reservatório, com o tempo em horas. Então, ele quer fazer a relação de altura com a quantidade de água, ok? Vejamos aqui. Então, nós sabemos que π, 4 litros por hora, é igual a 4 πl, que é igual a 4 decímetros cúbicos. Muito bem. Então, sabemos que 1 litro é 1 decímetro, né? Então, aí sabemos disso aí. Então, 4π
é igual a πr ao quadrado vezes h. H não é igual a 1? Então, H de T é 1 dm por hora. Acabou o problema. Está a nossa relação que ele pediu. Altura por hora. Agora vamos ver o volume total. O volume total é 4πr ao quadrado vezes h. É igual a 40π. O volume total é V vezes T. 40π é igual a 4π vezes T. T é igual a 10 horas. É o tempo que vai gastar para poder preencher lá para a gente, ok? Então, senhores, agora a gente vai ver uma análise bem interessante. Uma empresa de transporte armazena combustível, é um tambor que fica enterrado na terra, com um cilindro enterrado. Lá, igual o posto de gasolina também tem isso, né? Seu conteúdo é medido com uma vara que eles colocam lá dentro do tanque para saber quanto que tem. De modo que a distância entre as graduações consecutivas representa sempre o mesmo volume. A ilustração melhor representa a distribuição das graduações, tem a forma A, B, a C, a D e a E. Vou mostrar para os senhores uma coisa. Quando tem vamos botar que seja 10 centímetros de altura lá, correto? Imagina vocês enchendo aquilo de água, correto? Se você subir para 20, vai gastar a mesma quantidade de água, mas o espaço que vai aumentar ali vai ser menor, porque vai alargando o cilindro até na metade. Então, o que mais representa? O que acontece com isso aqui? O primeiro está indo, beleza. O outro é um pouco maior. Depois o outro vai diminuindo até chegar no meio. Chegou no meio, ele começa a aumentar de novo. Até subindo. Então, olha para vocês verem o que acontece no início e na metade. Os outros são desordenados. Então, a resposta certa para essa questão, ela caiu até no Enem, essa questão. É uma questão mais interpretativa. Você tem que ter o vídeo, tá vendo o dedinho mostrando? Quando você está subindo, até na metade, a vara, olha lá para você ver, foi subindo, vai aumentando os espaços. Correto? Vai gastando o mesmo volume e depois ele começa a diminuir. E o mesmo acontece na outra situação ali. Ok? É uma questão mais interpretativa de volume. Vocês pegam uma latinha de água dessa de óleo, vai tentando encher uma plástica dessa garrafinha de água, vai tentando encher. Pega assim, 20 ml e coloca lá. Vocês vão ver que vai dar uma altura. Aí você coloca 20 ml, vai dar a mesma quantidade de água, mas vai dar menos altura. Se você colocar 30, até chegar no meio. Vai sempre diminuir as alturas. Depois, começa a crescer de novo. Faça essa experiência e vocês ficaram bem entendidos desse assunto. Espero que eu tenha gostado. E até o próximo capítulo que a gente vai começar a estudar o cone. Tenham bons estudos.